Saudamos, estimado amigo e irmão, e o convidamos para a nossa reflexão semanal. Hoje, dentro do mês de setembro, como mencionamos na semana passada, o assunto depressão. Trazemos então nossa reflexão nesta semana sobre o tema a depressão. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que até aqui nos trouxe, também nos acompanhe com sua presença e bênção neste nosso momento de reflexão. Inicialmente, trazemos o texto bíblico, sugestão para a sua leitura também, estimado amigo e irmão, do texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 até o 11, onde lemos assim: Ali entrou Jeremias numa caverna para passar a noite, e de repente o Deus eterno lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Ó eterno Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou o seu acordo contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Ó Deus eterno, o Deus eterno disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Repito, 1 Reis 19, versículos 9 a 11. Estimado, você já viveu algum momento em que a vontade era largar tudo e sumir? Aliás, quando estamos vivendo dias sombrios, qualquer contrariedade transforma-se na gota d'água que faltava para transbordar o cálice. A dona de casa não quer ver mais louça, nem roupa, nem casa. O professor não aguenta mais o aluno não quer mais saber de livros, nem do professor, nem da escola. E por aí poderíamos citar muitas profissões. E a sua? Também está nesta lista? Pois é, a vontade é largar tudo e desaparecer. Enquanto a situação permanece apenas no campo da tristeza, o problema não é tão grave assim. Tristeza é uma emoção natural ao ser humano. A sensação de uma vida vazia, sem significado, a consciência de estar exercitando uma atividade forçada, são elementos que colaboram para agravar o sentimento de tristeza. Ela pode então durar dias, meses, e até a pessoa pode se acostumar com ela, o que passa a ser bastante grave. Aos poucos, a pessoa então vai se voltando para os familiares e amigos, e o interesse para o trabalho e para a vida acaba, infelizmente, se manifestando cada vez menor. O problema se agrava, então, quando acaba se instalando a depressão. Ela é uma doença que afeta a pessoa e leva a pessoa a achar que não há nenhum sentido para viver. Além da tristeza, acontecem modificações psíquicas, fisiológicas, seu comportamento se modifica e a pessoa torna-se antissocial. O desejo intenso de dormir pode ser expressão de carência afetiva e também de vontade de suicidar-se. Vontade de ficar longe das pessoas. E não poucas vezes a pessoa quer negar-se a viver. E sendo então uma doença, a depressão precisa ser cuidada e ela vai precisar de cuidados médicos, de um profissional na área da saúde. Para a nossa mensagem de hoje, para a nossa reflexão de hoje, creio ser importante afirmar que o cristão, eu e você, portanto, não estamos livres da tristeza nem do estresse e, consequentemente, não livres da depressão. Embora existam causas hereditárias, a pessoa depressiva certamente viveu medos e sentimentos de culpa
que a incomodam. Esse sentimento de culpa pode se agravar no cristão e trazer então sérias implicações para a sua vida cristã. Ele então se sente desprotegido e abandonado por Deus e também pelas outras pessoas e se julga indigno de alguém que seja amado por Deus ou amado pelas pessoas. E ao lado de um tratamento médico, nesse caso, um tratamento espiritual é muito importante. E o tratamento espiritual, ele precisa acontecer primeiramente reconhecer que é pecador. E então, reconhecido que é pecador, a pessoa recebe a notícia de que Deus perdoa a pessoa que reconhece, que confessa o seu pecado. E uma vez perdoados por Deus, temos da parte de Deus a promessa de que Ele cuida de seus filhos, porque Ele perdoa a todos aqueles que se arrependem. O profeta Elias, ele tinha vivido momentos de profunda tristeza. Ele se sentia no vale da sombra da morte, depois, é claro, de experimentar o sucesso total no desafio feito aos profetas de Baal. Deus respondeu com fogo do céu, confirmando ser Elias o seu profeta. E os profetas de Baal tinham sido eliminados. E a primeira dama, Jezabel, no entanto, adoradora de Baal, ameaça agora tirar a vida de Elias. Ele, para salvar a sua vida, se foi. 1 Reis, capítulo 19. E lá no deserto, sentado debaixo de um zimbro, ele desejou para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. E resolveu dormir. E dormiu. Claro, Elias estava sendo sincero consigo mesmo? Será que ele queria mesmo a morte? Se ele quisesse morrer, não precisaria fugir para o deserto, por exemplo. Era apenas ficar ali e encarar a realidade. Mas Elias, que antes era corajoso e desafiara os profetas de Baal, agora ele sucumbe diante de uma ameaça. Ele que pôde ressuscitar até um morto, fez cair fogo do céu, agora ele se encolhe com medo de ameaças. No ponto em que Elias era o mais forte, justamente neste ponto, ele acabou sendo vencido, ele fracassou. Por isso, estimado amigo e irmão, cuidado com os seus pontos em que você acha que é forte. Satanás pode se aproveitar deles para afastar você de Deus e então você pode ser pego na sua força e Satanás te derruba. Muito cuidado, não se deixe afastar do Salvador Jesus. Elias deixa transparecer sintomas claros de depressão. Exaustão física, sono profundo, solidão, fiquei só, diz ele, falta de ocupação, já não tinha mais o que fazer ali, não tinha mais desafios, então, para que se preocupar ou para que viver? Desapontamento em suas expectativas de êxito, sentimento de culpa que ele acaba transferindo para Deus. Elias precisava de ajuda. Elias, ele não estava só. Em nenhum momento Deus o havia abandonado. E por isso mesmo, Deus tomou a iniciativa de ir ao encontro de Elias. Chama-o à realidade, providencia-lhe o alimento necessário para revigorar o corpo físico, acalma-lhe a mente ao manifestar-se através de um vento suave, né? Que ele percebe, opa, o Deus da paz, ele está aqui, sim. Cicio suave era uma visão messiânica consumada mais tarde por ocasião da transfiguração de Jesus, onde Pedro, Tiago e João também
apesar do momento extremo, eles se sentiram em paz na presença de Jesus. Além disso, Deus faz Elias perceber a seriedade da vida quando Deus lhe pergunta: que fazes aqui, Elias? A vida é ação e havia uma tarefa para Elias realizar. Vai, volta ao teu caminho para o deserto. Era hora de Elias reagir. Por último, Deus reserva a melhor informação. Elias nunca estivera só. Havia muita gente que não se dobrara ao Deus Baal. Conservei em Israel 7.000. Pois é. Vamos tomar essa conta de maneira figurada, ao estilo do livro de Apocalipse. 7 é um número completo ou perfeito. 7.000, então, englobam todos os salvos. Nenhum dos que Deus chamou tinha se perdido. Pois é, Deus estava atuando como sempre esteve na história da humanidade. Elias, e você? O que você está fazendo? Prezado amigo e irmão, e você? O que você está fazendo? Cuidado para não se deixar levar por ideias humanas de sucesso, por ideias humanas de bem-estar, por ideias humanas de poder espiritual, ou poder físico, ou poder emocional. Poder temos apenas naquele que é todo-poderoso, em Deus. E Ele deu todo o poder a Jesus, unigênito Filho. E por isso quem está em Cristo, esse recebe forças para enfrentar toda e qualquer circunstâncias da sua vida. Também nos momentos em que somos atacados por um sentimento depressivo, para não sermos levados à depressão profunda. Vamos retomar o nosso tempo e também o nosso tema, a depressão. Nós vivemos tempos difíceis depois da pandemia. Talvez nossos desafios financeiros, profissionais e familiares estejam exigindo de nós muito mais do que antes. Doenças que não se rendem e longos tratamentos precisam ser feitos. Família sendo desestruturada, o medo do luto e de tantos outros medos que nos cercam. Como proceder para suportar esses pesos todos? Bem, há também o desafio da nossa fé. Hoje, há deuses modernos, a exemplo de Baal no Antigo Testamento, prometendo prosperidade, sucesso de um lado e sucesso de outro, só que deuses da vida livre dos padrões morais, confundindo nossos adolescentes e jovens na moral ou na moralidade, confundindo principalmente para uma vida promíscua e irresponsável nas questões morais e éticas. Tudo o que é estranho à Escritura Sagrada fala mais alto e marca mais o ouvido e o coração de adolescentes, jovens e, infelizmente, também de muitos adultos. Por outro lado, como igreja cristã, a nossa igreja, cada vez mais sufocada na multidão, acaba perdendo forças para denunciar o erro e levar avante a mensagem de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. E como proceder para evitar a vontade de largar tudo e de fugir? Talvez não consigamos evitar momentos depressivos, mas as depressões de longa duração, elas podem ser evitadas sim. É importante saber que Deus não prometeu evitar que seus filhos sofram a depressão. Deus prometeu sim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Melhor ainda, é saber que Deus nos ama e que seu Filho Jesus
pagou por todos os nossos erros e ele venceu. Nossas culpas e sentimentos de culpa podem ser lançadas diante dele, pois seu sangue nos purifica de todo o pecado. Estimados, para estar sempre assegurados desse amor e da presença de Deus, precisamos ocupar nossa mente com a palavra de Deus. Um momento de devoção no dia a dia nos ajuda a questionar sobre a razão do nosso viver. Pela palavra de Deus, ele fala a nós com o mesmo poder que ele falou para Elias. Esta palavra de Deus, em devoções familiares, em leituras individuais, precisa ocupar a nossa mente e Deus estará ocupando o nosso coração. Prezados, uma pessoa que estava bastante depressiva me ensinou que um depressivo não gosta e não precisa ouvir, que o que a pessoa sente não é nada, que isso tudo logo vai passar, que muitos enfrentam o mesmo problema como ela. Lembrem-se, cada ser humano é um indivíduo único diante de Deus e também diante das situações de dificuldades e aflições na vida. Não existe ninguém no mundo que sofra o que você está sofrendo, que passe o que você passou, está passando ou vai passar. Não, nós somos únicos diante de Deus, somos únicos diante das situações de nosso viver. Sim, o melhor remédio diante dessas dificuldades da vida para nós cristãos continua sendo e sempre vai ser ouvir de novo que Deus nos ama mesmo diante de nossas dificuldades e tropeços. Ele nos perdoa e que está sempre pronto para nos animar, como fez com o seu profeta Elias. Elias, está na hora de você reagir. Volta ao teu caminho, pois tem muita gente que precisa conhecer o teu Salvador, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Viva nesta confiança e certeza, e sempre quando precisar de ajuda, busque nas questões físicas, emocionais, um médico profissional na área, e nos assuntos espirituais, estamos aqui para ajudá-lo sempre por meio da palavra de nosso Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Obrigado pela companhia e votos de uma abençoada semana. E semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos novamente para mais este nosso momento de reflexão. Fiquem todos com Jesus e até lá.